Ok, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos dar início aqui ao estudo do descritor de número 3, que requer de nós a seguinte habilidade: identificar as propriedades de triângulos pela comparação de medidas, de lados e de seus ângulos. Vamos retomar aqui alguns conceitos importantes, alguns deles, por exemplo, bissetriz. Eu acho que todos lembram, bissetriz é uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Bissetriz é uma reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Isso vai ser importante para nós respondermos questões logo mais na frente. Outro conceito importante de relembrarmos, já estamos isso lá no descritor de número 1, é o conceito de paralelismo e perpendicularismo. É a relação que existe entre as retas. Nós aprendemos que duas retas ou dois segmentos de retas podem ser paralelos ou perpendiculares. E como a gente pode observar aqui na imagem, as retas paralelas são retas que estão dispostas lado a lado, de forma que elas possuem sempre a mesma distância uma da outra. E por mais que eu continuasse desenhando, projetando elas, elas nunca se tocariam porque elas estão sempre à mesma distância. Então, quando duas retas estão nessas condições, nós dizemos que elas são paralelas. Observe, essas três retas são paralelas. Essas duas retas estão também dispostas de forma paralelas, tá ok? Isso vai ser importante também para nós. E duas retas serão perpendiculares quando elas se tocam, e num ponto em que elas se tocam, forma-se um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Isso aqui foi só para relembrar, nós precisaremos desses conceitos para o estudo desse descritor. Ok? Um outro conceito importante para relembrarmos antes de nós entrarmos no descritor 3 propriamente dito é a classificação dos triângulos. Eu acho que todos também sabem disso aqui, mas é importante nós falarmos mais uma vez. Os triângulos eles podem ser classificados de duas formas. Primeiro, quanto ao comprimento de seus lados, e segundo, quanto aos seus ângulos. Então, quando nós olhamos para um triângulo, se nós observarmos somente os lados do triângulo, esse triângulo pode se classificar de três formas diferentes. Esse triângulo pode receber três nomes diferentes. São eles: equiláteros, isósceles e escaleno. Se eu olho para os lados desse triângulo, somente para os lados, eu esqueço o ângulo. Eu olho somente para os lados do triângulo e percebo que os três lados do triângulo são exatamente iguais. Então eu posso afirmar, eu posso chamar esse triângulo de triângulo equilátero. Quando os três lados, melhor dizendo, do triângulo forem iguais, esse triângulo será chamado de triângulo equilátero. E o próprio nome já nos diz, ele é bem sugestivo. Observe, equi vem de equidade, de igualdade. E látero vem de lado. Então, igualdade entre os lados, todos os lados iguais. Não tem como errar. Equilátero, os três lados iguais. Quando eu olho para os lados do triângulo e percebo que apenas dois desses lados são iguais, ó, observe, esse lado é igual a esse, que é diferente dessa base do triângulo, né? A base do triângulo, logicamente, aqui é bem menor. Então, perceba que esse triângulo só tem dois lados iguais. Portanto, nós chamamos esse triângulo de triângulo isósceles. O triângulo que tem apenas dois lados iguais. E quando o triângulo possui seus três lados diferentes, nenhum é igual ao outro, nós damos o nome a esse triângulo de triângulo escaleno, certo? Então, quanto ao lado, o triângulo pode ser chamado equilátero, três lados iguais, isósceles, apenas dois lados iguais, e escaleno quando tem os três lados diferentes, certo? Os triângulos podem ser também classificados quanto aos seus ângulos. Agora, quando eu olho para os ângulos do triângulo, eu esqueço o lado agora. Se eu observo apenas os ângulos dos triângulos, lembrando que o triângulo, por possuir três vértices, olha só, vértices são os cantos da figura, né? Ó, possui três vértices, porque possui três lados. Automaticamente ele possui também três ângulos, olha só, um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Para lembrar, ângulo é a inclinação entre duas retas.
Duas retas, quando elas se tocam, elas formam entre elas uma inclinação. Observe essa reta com essa reta. Existe aqui uma inclinação, uma abertura entre essas duas retas. Essa abertura ou inclinação nós chamamos de ângulo. Então perceba que o triângulo possui três ângulos, porque ele possui três vértices. Certo? Então quando eu olho para esses três ângulos de um triângulo e percebo que um desses ângulos trata-se de um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, eu posso chamar, e esse triângulo será chamado de triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. O que é o ângulo reto, professor? É aquele ângulo de 90 graus. Olha só, o ângulo de 90 graus é um ângulo formado por duas retas perpendiculares. Vocês conseguem perceber que essa reta, ó, esse lado do triângulo, ele é perpendicular a esse lado do triângulo? Sim, porque forma um ângulo reto entre eles, olha só. Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Pois bem, se o triângulo possui um ângulo reto, e esse ângulo reto ele é representado por esse quadradinho no canto aqui, ó. Se ele possui um ângulo reto, esse ângulo esse triângulo será chamado de triângulo retângulo. Quando eu olho para os ângulos desse triângulo, percebo que os três ângulos dele não tem nenhum ângulo reto, não possui nenhum ângulo reto, e os seus três ângulos são todos menores do que 90, observe que a inclinação das retas desse segundo triângulo, todas elas são menores do que 90. Quando os três ângulos são menores do que 90 graus, eu chamo esse triângulo de triângulo acutângulo. E quando o triângulo possui pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, chamamos esse triângulo de triângulo obtusângulo. Observe que esse ângulo está destacado aqui de vermelho, ele é um ângulo maior do que 90. Esse ângulo seria igual a 90 se esse lado do triângulo ele fosse nesse sentido aqui, ó. Aí sim formaria aqui um ângulo de 90 graus. Mas observe que essa inclinação ela é maior. Essa abertura, olha só. A abertura ela é bem maior. Então esse ângulo ele é maior que 90. Portanto, esse triângulo será chamado de triângulo obtusângulo. Desses três triângulos, o mais utilizado, o mais recorrente, será o triângulo retângulo. Tá? Então lembre-se, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Quanto aos lados, o triângulo equilátero ele é muito utilizado nas questões da prova do SAEB. Então, se você vai ler uma questão e observe que lá na questão ele fala que determinado triângulo é equilátero, então você já vai com a certeza de que esse triângulo, cujo ele se refere, ele possui seus três lados iguais, ok? Vamos para frente. Outra informação importantíssima a respeito do triângulo é a seguinte: a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre e sempre será igual a 180 graus. Como nós já temos visto, o triângulo ele possui três ângulos, olha só, três ângulos internos. E a afirmação aqui é a seguinte: se eu somar os três ângulos internos de um triângulo, sempre será igual a 180 graus. Observe só. Vamos pegar esse ângulo, esse ângulo vermelho, essa inclinação vermelha, essa abertura vermelha formada por essa reta e por essa reta. E vamos colocar ela aqui do lado. Olha só, coloquei aqui do lado. Vamos pegar agora esse segundo ângulo. Esse ângulo está pintado de verde. Olha só, essa abertura formada por essa reta e por essa reta. Vamos colocar aqui do lado do ângulo vermelho. Olha só, vamos fazer aqui uma montagem. Vamos montar e vamos ver o que vai dar. Olha só. Coloquei aqui o ângulo verde, certo? Já coloquei o vermelho, coloquei o verde. Vamos pegar o terceiro ângulo do triângulo, esse amarelinho aqui, ó, formado por esses dois lados, ó, o lado BC e o lado AC, colocando esse ângulo amarelo aqui do lado. Observe, quando eu coloco os três ângulos um do lado do outro, que eu somo eles três, observe o arco que foi formado aqui, ó. Conseguem perceber? Vocês conseguem perceber que esse ângulo aqui, esse arco aqui, ó, ele trata-se de uma metade de um círculo? Vocês lembram que um círculo completo, ele possui 360 graus?
e a metade de um círculo ou um semicírculo, ele possui 180 graus, que é a metade de 360. Então veja só, se eu pegar os três ângulos de um triângulo e somar eles, olha o que é que vai dar aqui, ó. Vai dar um semicírculo. Portanto, sempre a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus, porque um semicírculo, a metade de um círculo, ele possui uma inclinação, uma abertura de 180 graus. Então, nós podemos cravar essa afirmação aqui, vai ser válida para todos os triângulos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus, ok? Com essa afirmação, nós podemos responder diversos tipos de questões envolvendo ângulos do triângulo. Então, guarda essa afirmação aí, ó. A soma dos três ângulos é sempre igual a 180 graus. Quando nós nos depararmos com questões semelhantes a essa, onde a questão ela vai nos apresentar um triângulo com dois ângulos conhecidos e um terceiro ângulo desconhecido, fica fácil então nós adivinharmos qual será o valor deste terceiro ângulo. Observe nessa questão aí, nesse triângulo, ele nos apresenta um triângulo que possui um ângulo igual a 35 graus, um segundo ângulo igual a 70 graus, e o terceiro ângulo ele nos mostra que é um ângulo x, ou seja, um ângulo desconhecido. E ele nos pergunta qual é o valor do x, ou seja, qual é o valor desse terceiro ângulo. Como que eu vou fazer para descobrir isso? A soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Então, se eu somar 35 mais 70, eu vou ter uma igualdade igual a 105 graus. 35 mais 70 é 105 graus. Ora, se a soma dos três ângulos é 180, quantos graus faltam para eu chegar em 180? Essa diferença vai ser exatamente esse ângulo x, ou seja, esse ângulo x será igual a 75, porque se eu somar 35, que a questão já me deu, mais 70, que a questão me deu, mais o ângulo desconhecido, que eu acabei de descobrir que é 75, se eu somar esses três ângulos, vai ser igual a 180 graus, ok? Eu posso também, para tentar descobrir, construir uma expressão numérica com base nessa questão aqui. Vamos observar aqui. Deixa eu mudar aqui para o nosso quadro branco. Ora, se eu já sei da afirmação de que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, então eu posso construir a seguinte expressão algébrica. Olha só, 35 mais 70 mais x, olha só, se eu somar esses três ângulos, será igual a 180. Construir aqui uma expressão algébrica. Agora é só resolver e encontrar o valor de x, estão lembrados? Vamos lá. Efetuando aqui a soma, certo, olha só, 35 mais 70 é igual a 105. Eu quero encontrar o valor de x, portanto, eu preciso deixar o x sozinho nesse primeiro membro da equação. Então, eu vou pegar o 105 e jogar para o outro lado da equação, para o segundo lado da equação. Perceba o que vai acontecer se eu pegar o 105 e jogar para o outro lado. Lembra o que vai acontecer? Aqui ele estava somando, ele era positivo. Para cá ele vai vir negativo, olha só. X é igual a 180 menos 105. Quanto é 180 menos 105? X é igual a 75. Então, observe, eu encontrei também um valor através de uma expressão algébrica que a gente pode construir de acordo com a questão. Ok? Olha só. Encontre o valor de x nesse segundo triângulo. Se um ângulo mede 50, o outro mede 60, quanto vai medir esse ângulo x? 50 mais 60, olha só, é igual a 110. Ora, se os três ângulos dá 180, e se eu somando só esses dois aqui, já deu 110, quanto falta para 180? Falta 70. Então, esse ângulo x aqui só pode ser igual a 70 graus, tá ok? Então, vamos para frente. Acho que todos conseguiram compreender esse raciocínio, certo?
Ainda sobre o terceiro descritor, semelhança de triângulos. Vamos lá, falando ainda sobre triângulos. Dois triângulos, eles podem ser exatamente iguais ou podem ser triângulos semelhantes. Quando é que dois triângulos são exatamente iguais? É quando ele possui os lados iguais e os seus ângulos também exatamente iguais. Observe que esses dois triângulos verdes, um é maior do que o outro, e perceba que os lados desses triângulos, eles são diferentes. Observe. O lado AB desse triângulo grande mede 4. E o lado DE, que é o correspondente desse triângulo pequeno, mede 2. Perceba que os lados desses triângulos são diferentes. Por isso que um triângulo é menor do que o outro. Eu não posso afirmar, então, não posso afirmar que eles são exatamente iguais. Mas eu posso dizer que eles são semelhantes. Por que, professor? Eles são semelhantes se eles têm tamanhos diferentes. Porque eles são semelhantes se eles têm os seus lados, se eles têm as suas medidas diferentes. Para dois triângulos serem semelhantes, basta que seus ângulos internos sejam exatamente iguais. Perceba que, embora eles tenham tamanhos diferentes, mas os seus ângulos correspondentes são exatamente iguais. O ângulo B, olha só, o ângulo formado no vértice B mede 65 graus. O ângulo correspondente a esse ângulo é esse ângulo formado no vértice E, que é o ângulo também que mede 65. Olha só, o ângulo no vértice C mede 40. O ângulo correspondente é esse formado no vértice F, que também mede 40. Aqui mede 75 e aqui mede 75. Então, eu posso afirmar que esses triângulos eles são semelhantes. Esse triângulo grande ele foi reduzido de tamanho, mas a sua redução ela foi proporcional, porque os seus ângulos não se alteraram. Então, os seus lados eles foram reduzidos de tamanho, mas de forma proporcional, porque eles são exatamente iguais. Então, é dessa forma que nós falamos que dois triângulos são semelhantes, certo? Com esse raciocínio de semelhança de triângulos, nós conseguimos descobrir a medida de um lado desconhecido de um dos triângulos, quando um determinado triângulo ele é ampliado de tamanho ou quando ele é reduzido, certo? Se dois triângulos são semelhantes, mas um é maior do que o outro, eu posso ter a garantia de que os seus lados são proporcionais, porque os seus ângulos são exatamente iguais. Então, essa questão me apresenta dois triângulos, perceba só. Imagina esses dois triângulos aqui de baixo. Essa questão me afirma, me confirma que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu já posso ter a certeza de que os seus ângulos são exatamente iguais. Ponto. E posso ter a certeza também que os seus lados, embora sejam diferentes, eles são proporcionais. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui você percebe que teve uma ampliação de um triângulo. Eu tinha um triângulo pequeno e foi formado aqui um triângulo grande. Vamos procurar aqui os lados correspondentes desses dois triângulos, que a questão me deu o valor de suas medidas. Perceba que foi a base dos triângulos, né? O triângulo pequeno media 2 centímetros de base. E o triângulo grande, após ampliado, ele passou a medir agora 6 centímetros de base. Então, esse lado BC do triângulo, essa base do triângulo pequeno, ela foi aumentada. Olha só. Antes media 2 centímetros, agora foi aumentada para 6 centímetros, certo? Foi aumentada para 6 centímetros. Como eu aumentei a base do triângulo, obrigatoriamente, as outras medidas do triângulo também terão que ser aumentadas na mesma proporção. Porque se não for na mesma proporção, os triângulos não serão semelhantes, os seus ângulos ficarão diferentes. Mas se a questão me afirmou que os triângulos são semelhantes, então eu posso ter a certeza de que os lados foram aumentados de forma proporcional. Então, na comparação entre esses dois lados, eu já consigo perceber a taxa de aumento, de ampliação que teve esse triângulo. Quantas vezes um lado foi aumentado, em quantas vezes um lado está maior do que o outro. E de que forma eu consigo descobrir isso, professor? Dividindo o lado maior pelo menor. Então, quando eu pego 6 e divido por 2, observe, 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, 3 é o que nós chamamos de taxa de proporção,
ou nesse caso aqui, taxa de ampliação, ou se preferir, podemos usar também o termo razão de proporção, ou razão de ampliação. O que isso quer dizer, professor? Esse número me mostra em quantas vezes esse lado foi aumentado. Em quantas vezes o 6 é maior, do que o 2. E realmente, se nós multiplicarmos 2 vezes a taxa de aumento, vezes a taxa de proporção, 2 vezes 3 dá exatamente igual a 6. Então, esse triângulo grande, ele cresceu 3 vezes mais. Ele é 3 vezes maior. Esse lado do triângulo, essa base do triângulo, ela é 3 vezes maior. 3 vezes maior. Como eu estou falando de triângulos semelhantes, obrigatoriamente, os outros lados do triângulo também terão que ter crescido, terão que ter sido aumentados, também em 3 vezes. Olha só, a altura do triângulo pequeno, antes da ampliação, media 1,5 centímetro. E aí a questão pergunta o seguinte: quanto é que vai medir agora essa medida DE do triângulo grande? Depois que esse triângulo for aumentado, quanto é que vai ficar a altura do triângulo? Eu tenho a certeza e a garantia que essa altura do triângulo grande, ela será 3 vezes maior, 3 vezes maior do que 1,5. Porque todos os lados desse triângulo, olha só, todos os lados desse triângulo pequeno serão aumentados em 3 vezes. 3 vezes eu formo esse lado aqui. Se eu multiplicar 1,5 por 3, eu vou encontrar esse lado aqui. Se eu multiplicar o 2 vezes 3, eu vou encontrar esse lado aqui. Isso é porque esses triângulos são semelhantes. Então, para encontrar o valor de DE, basta multiplicar 1,5 vezes 3. E quanto é 1,5 vezes 3? É igual a 4,5. Então, a medida DE mede 4,5 centímetros, certo? Vamos para um outro exemplo aqui. Observe aqui. O primeiro triângulo foi aumentado o seu tamanho proporcionalmente. Descubra o valor de x. Olha só, se os triângulos são proporcionais, os seus lados aumentaram todos em uma mesma taxa, em uma mesma razão. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de questão é encontrar essa taxa de proporção, essa taxa de aumento. É procurar saber quantas vezes o 14 é maior do que o 4. Antes o triângulo, a base do triângulo media 4. Agora, depois de ampliado, passou a medir 14. Em quantas vezes esse triângulo foi aumentado? Qual número eu multipliquei aqui pelo 4? Qual número eu multipliquei aqui pelo 4 para eu chegar em 14? Esse número que eu multipliquei aqui é o que nós chamamos de razão ou de taxa de proporção. Como eu descubro ele? Dividindo o lado maior pelo lado menor. O lado que foi aumentado pelo lado inicial. E quanto é 14 dividido para 4? Vamos lá, dá quanto? Então, 14 dividido para 4 é 3,5. Opa, encontrei aqui a razão de semelhança, ou razão de proporção, ou taxa de aumento. O número que eu multiplico aqui pelo 4, para achar o 14, é o 3,5. Então, esse lado aqui, ó, o 14, lado 14, ele é 3,5 vezes maior do que o 4. Logo, todos os outros lados do triângulo grande, ó, serão também 3,5 vezes maior. Esse lado x, que é o lado desconhecido, que a questão quer saber, ele é 3,5 vezes maior do que o 5. Então, para eu descobrir o valor de x, é só multiplicar 3,5 vezes 5. Vamos fazer essa operação? 5 vezes 5 é 25, 5 vai 2, 5 vezes 3 é 15, mais 2 é 17. Tenho aqui uma casa após a vírgula, uma vírgula volta para trás, então dá 17,5. Portanto, esse lado aqui, ó, mede 17,5 centímetros. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui o descritor 3. Todas as questões envolvendo esse descritor é somente esse raciocínio.